A homilia de hoje será necessariamente curta, não porque já estamos adiantados na hora ou porque o almoço está à espera, mas sobretudo porque o que estamos a celebrar é de uma grande intensidade e devia ir com o nosso coração e acompanhar-nos durante esta semana. A narrativa da paixão de São Lucas, que foi agora a que nós escutámos, é a mais afetiva, a que mostra mais atitudes de afeto. A começar por um pequeno pormenor. Os que fazem mal a Jesus não têm nome, não são nomeados. Os que fazem bem a Jesus têm todos nome. Simão de Cirene, José de Arimateia, as mulheres que acompanhavam Jesus, que nós sabemos quem elas são. É uma paixão de afetos, em que nós vemos o que de mais cruel há na humanidade, entre o fazer mal propositadamente ao outro, de uma maneira injusta, entre desligarmos dos problemas, como Pilatos, lavando as mãos. Estava tudo nas mãos de Pilatos. Ou sim ou não. Não quis saber. Começou a ter medo. Ou então, sermos destes corajosos que não abandonamos Jesus. Já referi Simão de Cirene. Já referi José de Arimateia. Mas também porque não lembrar estas mulheres que choravam ao ver aquele triste espetáculo. Que muitas vezes é a única coisa que nós podemos fazer. Chorar. Era o que aquelas mulheres podiam fazer numa sociedade machista em que elas eram postas todas de lado. Não adiantava ir falar com os maridos, não adiantava pedir audiências, não eram atendidas. Mas não ficaram em casa. Não ficaram na vida delas. Acompanhavam Jesus com as suas lágrimas e batendo com a mão no peito. Então esta paixão tem o mais cruel que nós podemos ver ainda hoje no nosso mundo, a injustiça e a indiferença, mas também tem o mais sublime, que é o que nós podemos fazer pelo outro. Até ao fim. Até ao fim. Não é até que a gente já não consegue fazer nada. Até ao fim. Depois de Jesus morto, José de Arimateia ganhou coragem, foi ter com Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus e sepultou-o no seu próprio sepulcro. Até ao fim. Esta paixão, ao olharmos para Jesus, vemos também aqui 3 bonitas atitudes que servem quase como um testamento de Jesus, um testamento não verbal de Jesus, mas nós fixamos muito os últimos momentos das pessoas com quem vivemos. Quando estão a partir, nós retemos as últimas palavras, as últimas coisas que disseram, as últimas refeições. Nós retemos isso na nossa memória como se ficasse aqui a sua herança. Sempre que comemos aquela comida, lembramos daquela pessoa. Sempre que ouvimos uma canção que essa pessoa cantava, lembramos dessa canção. Ficamos agarrados a isso. E nesta paixão, nesta leitura da paixão, gostava então de salientar 3 atitudes que são as 3 heranças que Jesus nos pode dar hoje. A primeira é o do amor. Um amor sem limites. Um amor que não conhece inimigos. Jesus passou a vida a amar. E por fazer o bem, por ter amado tanto, por ter amado sem limites, e segundo alguns críticos, com excesso, acaba por morrer na cruz. Mas mesmo na cruz, não deixa de amar. E por isso a segunda palavra que Jesus nos pode deixar hoje como seu testamento é a palavra perdão. Estão muito ligadas. Amor e perdão estão ligadas.
Porque quem ama, perdoa, e quem não perdoa, não ama. Outra coisa é o esquecer. Mas quem ama, perdoa. Quem não perdoa, não ama. E nós vemos como Jesus, ao longo da narração da paixão, ele reconcilia-se com toda a gente. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque eles estavam ali a fazer-lhe mal. Reconcilia-se ele próprio. Meu Deus, porque me abandonastes. Mas depois, Pai, nas tuas mãos entrego a minha vida. E reconcilia aquele ladrão arrependido com o próprio Deus. Hoje estarás comigo no paraíso. E assim como o amor tem que estar presente nas nossas vidas, o perdão não pode ficar ausente. O cristão é aquele que ama e que perdoa. Custa. Não custou a Jesus pedir perdão para os que estavam a fazer mal? Terá custado humanamente. Mas não deixou de perdoar para partir em paz, com a consciência limpa, para morrer reconciliado. Nós que algumas vezes adiamos o perdão, devíamos pensar um bocadinho nisto. Como é que anda o meu perdão? Esta herança que eu recebi de Jesus. Estou verdadeiramente reconciliado com toda a gente? Se morresse agora, ou logo à tarde, ou amanhã, estava tudo bem? E se ainda não está tudo bem, não adiemos o perdão, em dá-lo ou em pedi-lo. Não se pode adiar o perdão. E a terceira é a misericórdia. Todas elas derivam do amor, obviamente, amor, perdão, misericórdia. Jesus na cruz está de braços abertos, porque não os podia ter de outra maneira, estava pregado. Mas estes braços abertos, que simbolizam a reconciliação com o género humano, são os mesmos braços abertos com que acolhe este ladrão arrependido. Hoje estarás comigo no paraíso. Todos gostaríamos de partir com esta certeza. Hoje estarás comigo no paraíso. Não é impossível. Basta irmos nos lembrando de Jesus para Ele se lembrar de nós. Basta irmos nos lembrando de Jesus para que Ele se vá lembrando de nós. E esta misericórdia não é só resumida no abraço que Jesus dá a este ladrão arrependido. Vemo-lo nas lágrimas das mulheres, vemo-lo em Simão de Cirene. Nas tradições vemos como a Verónica enxuga o rosto de Jesus. Vemos como Nicodemos e João de Arimateia preparam a sepultura de Jesus. E nós temos isto muito conhecido até na doutrina católica como as obras de misericórdia. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, visitar os doentes, cuidar dos doentes, visitar os presos e enterrar os mortos. Obras de misericórdia. As corporais, depois há 7 espirituais, vejam em casa. Então nós temos esta herança de Jesus. O seu amor, o seu perdão, a sua misericórdia. Não para pormos no bolso, nem para autoconsumo, mas para sermos amor para os outros, perdão para os outros e misericórdia para os outros. Que assim seja.